Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast e eu tô aqui hoje para agradecer mais uma vez os meus patrocinadores, Chica da Silva, o bar mais completo da cidade, Eco Brasil, o centro de reparação automotivo mais completo, mais compacto da cidade, e a Apple Case, o melhor lugar de Catanduva para você trocar o seu iPhone. E hoje estou recebendo uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, doutora Ludmila. Olá, tudo bom? É hoje? É hoje. Ah, essa piadinha sem graça. Avisa a Ludmila que é hoje. Mas enfim, seja muito bem-vinda a esse podcast. É um prazer pra gente receber você, pra você contar a sua história. E nesse tempo de conversa que a gente vai ter aqui, vai ser muito importante pra gente conhecer um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais de você. Tá bom. Primeiro de tudo, Lud, como surgiu a paixão pela odontologia? É algum gatilho da infância? Como que foi isso? Tem. Começou na infância mesmo. Nós tínhamos uma chácara, né? E tinha os filhos do caseiro, que eles tinham aquela cárie de mamadeira. Era quando todos os dentes eram cariados. E a gente ia na chácara para brincar, né? Saía da escola, queria brincar. E a gente brincava com os filhos do caseiro. E eles várias vezes não brincavam com nós porque estava com o rosto inchado de dor de dente. Os dentes eram todos pretos. Eles choravam de dor, dente sangrava. Eles perdiam aula até por causa de dor de dente. E aí, às vezes eu pegava um garfo escondido e ia lá querer tirar, né, a cárie do dente da criança. Então, desde criança, dente me incomodava, assim. Eu ficava preocupada porque eu já via que... Por que o dente daquela criança estava daquele jeito, o meu estava tudo bem, né? Então, começou aí. Aí começou a querer escovar dente de vaca, né? Aí, levei uma lambida áspera na mão, né? Mas chorei tanto. Meu pai rachou o bico na época que a gente estava lá na cocheira, né? Então, tudo começou daí, né? Aí, eu sempre reparava em dente, né? Então, eu posso dizer que começou com 6 anos de idade, minha vontade de cuidar de dente. Aí uma realização minha na infância foi quando minha mãe comprou aquela massinha que tinha a cabeça, que você cuidava dos dentes, tinha um motorzinho. Eu me senti super realizada com aquele brinquedo, né? Então começou daí, né? E era muito frustrante para você ver os filhos do caseiro sofrer de dor, né? Uhum. Ali nasceu a paixão, a preocupação. A gente não gosta de ver ninguém com dor, né? E aí eu queria ajudar, só que eu prejudicava, né? Que eu enfiava a ponta do garfo no dente da criança para tentar tirar a cárie. Meu Deus. Né? Deu certo alguma vez? Não, sangrava. Até apanhei. Que não podia fazer isso, né? Com a criança, tudo. Enfim. Mas me chamava muita atenção, né? Dente me chamava atenção, desde criança. Então, foi ali que nasceu esse ponto de partida da sua paixão pela odontologia. Foi. Aí você entrou na faculdade. Entrei na Foi a primeira opção? Foi a primeira opção. A minha mãe sempre me incentivou muito em ser dentista. Meu pai falava, não, vai fazer medicina, tudo, que também é uma paixão, mas não como a odontologia, né? Eu amo. E aí minha mãe sempre me incentivou muito. E aí ela falou, presta aqui, pertinho, em Rio Preto. Acabei prestando, passei. E foi, assim, sensacional. Primeiro e segundo ano, tinha matérias que eu falava, gente, será que vai dar certo essa faculdade para mim, né? Era muita informação, enfim. Aí a hora que começou a clínica, eu deslanchei. Porque foi só 10 nas clínicas. Eu sempre me dei muito bem com pessoas. O meu parceiro de clínica, ele era o mais CDF da classe. Então eu falava, vai primeiro você, que aí a minha insegurança... Eu perdia de ver ele fazer com aquela facilidade. Aí eu ia fazer mais fácil do que ele. E aí foi indo, deu tudo certo, era cada vez mais apaixonante. A gente atendia morador de rua, então era muito gratificante, né? Tinha os outros pacientes também mais simples. Os professores arrasavam, chegava para nós, nossa, o que é aquilo? O professor com uma facilidade resolvia, a gente, uau, né? Então, sempre foi tudo muito apaixonante, assim. A clínica é apaixonante na faculdade, Lud? Pra quem gosta... Porque quando você faz o que você gosta, tem as suas dificuldades, né? Mas de você estar fazendo o que você gosta, a coisa flui, né? E você sempre chega num bom resultado final.
Tem alguma vez ou outra, nem sempre, né? Vamos falar a verdade. Às vezes não chega, né? Mas você deu o seu melhor, né? Era o que você podia fazer naquela situação. Você Aquela fez sua velha parte. frase do Cortella, né? Faça o que você tem, nas condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Exatamente. E o tempo vai melhorando tudo, né? A gente vai Exatamente. fazendo curso, vai se aprimorando. Mais condições, né, Lud? Mais pacientes, mais dia a dia, né? Aí a gente vai vendo as coisas com bem mais, uma facilidade muito maior, né? Gente, a Lud, além de dentista, ela é especialista em odontologia. É especialista que fala, né? Ou pós-graduada? Especialista em odontologia hospitalar, certo? E agora eu entro Agora acho que eu entendi um pouco de onde veio essa paixão sua por a parte hospitalar. Médica também era um dos seus sonhos. Sim. É? Sim, mas Que bacana. primeiramente odonto. Primeiro odonto. É. Nossa, que lindo isso. E trabalhar no hospital, parece que eu Como me que você foi completa. parar lá? Me conta. Por causa do meu pai. É? Meu pai passou mal, foi ficar na UTI. E a hora que eu cheguei na UTI e vi a boca dele, eu fiquei triste. Porque ele tava com a boca ressecada, ele tava cheio de pelinha na boca, sabe? Os dentes dele não estavam brilhando. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu olhei a boca dos pacientes ao redor, porque na UTI, quando ele ficou, dava para você ver todos os pacientes, diferente de agora, que reformou, né? Os pacientes ficam fechados assim. E eu percebi que a boca do pessoal estava faltando um atendimento odontológico ali para melhorar o quadro. Eu fui ver se tinha curso. E aí no Sírio-Libanês estava lançando um curso de capacitação em odontologia hospitalar. E eu fui fazer. Fui fazer porque meu pai foi parar numa UTI. E isso me chamou a atenção. A boca Você usou do a sua dor para... falei assim, como que eu posso fazer para mudar isso? Como que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para melhorar? Né? Será que eu vou conseguir entrar? Aí eu falei, por onde eu começo? Fazendo o curso. Aí eu fui e fiz. Cara, Lud, que incrível. É muito lindo quando a gente usa uma dor que a gente tem, não para pensar só na gente, né? Mas para pensar no próximo. Por quê? Porque teu pai tava ali numa UTI. Sim. Você viu a dor do seu pai, só que teu pai não ia ficar para sempre ali na UTI, né? Você olhou para aquela situação e você viu que outras pessoas sofriam da mesma coisa, né? Sim. Do mesmo problema. Muito lindo quando a gente encontra propósito, né? Você se sente realizada hoje dentro de um hospital? Sinto. Eu amo lá. Eu amo. Eu aprendo todo dia. Eu aprendo do momento que eu entro, desde o primeiro bom dia que eu falo para alguém. Eu aprendo com as faxineiras, eu aprendo com as enfermeiras, com as técnicas, com os médicos. Todo mundo que eu tô perto, eu aprendo. Eu aprendo até mesmo com os próprios pacientes, que às vezes nem fala, mas a condição que ele se encontra e o estilo de vida que ele levou para estar ali, entendeu? Eu tô aprendendo. Então realmente uma escola de vida. Trabalhar em UTI é sensacional. É um desafio, Lud? Ai, se você fala assim, desafio como dificuldade... Como assim, humanidade, assim, quando você vê uma pessoa naquela situação... É lógico que depois de um tempo, né? Não que você se acostuma, porque, né? A gente aprende a lidar melhor com as emoções. A gente aprende a lidar melhor, mas no começo você chorava muito, você sofria muito, como que era? Quando era com criança, principalmente criança portadora de necessidades especiais. Teve um caso de uma criança com síndrome de Down, que ela ia partir, né? O pulmãozinho dela não estava legal, tudo, e eu fui acompanhando a partida dela. E ela esticou a mão assim para mim, e até hoje eu emociono, né? Corta. Não precisa cortar de jeito nenhum. Corta. Sério que você quer que corta? Ficou tão bom. Ai. Lud do céu, que casa. Então, são os desafios, né? Você vê criança morrer. O idoso, a gente sabe que ele já teve toda a vida dele. A criança não, né? A gente vê a criança pura. Por que tá sofrendo? Né? Mexe. Deixa eu tomar um ar aqui. Ai.
Lud, mas tudo isso, né, que você enfrenta no dia a dia de uma UTI, tudo isso te torna uma pessoa melhor? Ou não? Torna. Com certeza, né? Torna. Os valores mudam. Os valores de vida, os valores do que você acha importante. Você gravar. Entendeu? Tem coisa que você começa a ver que é desnecessário. Da preguiça. Uma coisa que você precisa saber sobre esse podcast é que não é proibido se emocionar, tá? Então fica tranquila, meu Deus. Pode ficar tranquila, tudo aqui é muito natural. Temos um cameraman que gosta desses momentos porque é um negócio assim que ensina as pessoas. Que dentista, que médico que tá dentro de uma UTI, ele não é um robô, né? Muitas vezes as pessoas pensam, já se acostumou, mas não. Né? Não tem costume para uma situação dessa. A gente aprende a lidar com as emoções, mas a gente não deixa de sentir as emoções. E Lud, como que é para você saber que a sua vida impacta tantas outras vidas? Porque assim, não é só a criança, não é só o idoso que está envolvido ali. É toda uma família que está ali depositando as esperanças em você, né? Em um tratamento... porque toda infecção entra pela boca, né? É um senso isso. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Como que é para você saber que a sua vida impacta tantas outras vidas? Eu me sinto bem com isso. Eu me sinto bem. Nossa, não tem como não se sentir bem, né? De saber. Assim, o pouco que eu faço é muito. Entendeu? A pessoa não consegue falar... Mas com o olhar ela tá te agradecendo. Às vezes é uma lágrima que escorre, de você limpar uma boca, de você hidratar. Às vezes eu passo batom. Às vezes não, eu passo batom nas minhas pacientes da UTI. A hora que o familiar chega, vê de banho tomado, perfumado e de batom, não tem quem não comenta, né? Porque vê que tá bem cuidado, que toda a equipe tem todo o cuidado, né? E é muito bom você fazer parte de uma equipe que sabe cuidar. Lud, queria que você deixasse um recado para quem pensa em seguir esse mesmo caminho que você. O que você daria de dica para essas pessoas? Determinação, né? Seja determinado, haverão dias difíceis, dias fáceis. Respira fundo e vai. Faça o teu melhor sempre. Lud, pensando nisso, né, em odontologia hospitalar, além de tudo, você foi se especializar em pacientes especiais também. Não. A Jéssica, minha sócia. Tá. Que nesse curso de odontologia hospitalar tem a matéria de pacientes especiais. E hoje a Jéssica faz PNE, que pacientes de necessidades especiais. A minha sócia querida. A sua sócia querida, que esteve aqui na semana passada. Uma pergunta que eu te faço. Como surgiu a Clínica Recupero, que já é essa referência em Catanduva, região, de uma clínica acolhedora? Quem entrou naquela clínica uma vez na vida sabe do que eu tô falando. Né? Como foi pra você? Eu quero ouvir a tua parte da história, porque a da Jéssica eu já ouvi. Agora eu quero ouvir a sua. Como nasceu a Clínica Recupero? Olha, nasceu de 2 sonhos, o meu e da Jéssica. Nós estávamos na UTI, eu estava dando treinamento para ela, porque eu ia fazer uma viagem com minha família e ela ia ficar no meu lugar. E aí ela contou o sonho dela e eu falei para ela, você tá falando o meu sonho. E sonho que se sonha junto, realidade, né? E nós falamos, vamos. E aí a gente falou, o que a gente tem que fazer para acontecer o nosso sonho? E nós fomos atrás, e está aí. E eu vejo a Recupero como um embrião. Eu vejo que ela vai crescer. Eu não tenho dúvida disso, porque eu acompanhei o processo desde o início. E o que eu já vejo vocês evoluindo, né? É muita paz quando a gente entra naquela clínica. É um sentimento muito diferente. E como é pra você, Lud, saber que você tem a primeira clínica pensada para um público que não é tão olhado?
Qual que é o teu sentimento sobre isso? Realização. Porque, assim, os meus pacientes hospitalares ou domiciliares, eles relatam a dificuldade de ter que mudar, pegar a estrada para levar o filho, para ficar esperando horas para ser atendido, entendeu? E às vezes o tempo de atendimento é curto, acaba não resolvendo toda a situação que tem que resolver. Então, essa deslocação de paciente para outras cidades, esse conforto que a gente está oferecendo para esses familiares, a gente vê no olhar deles que não tem preço, né? É diferente, né? Você pensar nisso. É diferente. Você está facilitando a vida de muita gente e sendo resolutivo, né? Quando vocês me procuraram, na verdade a Jéssica me procurou para te apresentar. Na hora, meu olho brilhou tanto porque eu falei assim, não tem isso, né? Você pensar em um lugar, lógico que faz outras coisas, você tem biomédicas, especialista em harmonização, você faz harmonização, a Jé faz harmonização, porém, você ter pensado em uma coisa que não tinha, meu olho brilhou, porque eu falei assim, até eu falei pra vocês na primeira reunião, gente, é um desafio, né? Vocês vão ser muito julgados, porque vão falar que não vai dar certo, porém, quem faz dar certo é vocês. E nós nunca paramos pra pensar que não ia dar certo. Não ia dar certo. E tiveram um louco falando, vai também, porque minha primeira opinião foi essa, vai. E hoje, quando eu vi aquilo ali construído, foi uma emoção muito diferente. Quando eu passei da primeira vez ali, eu via o nome da clínica ali, porque vocês já tinham me falado o nome, a gente já tinha criado a estrutura, o Instagram, a gente já tinha criado, mas quando eu vi pronto aquilo ali, foi uma emoção muito grande, né? Porque eu vi o sonho de vocês materializado, né? E particularmente as minhas experiências ali na clínica sempre foram fantásticas, do acolhimento e assim, é muito bom, né? A gente tem em Catanduva um lugar tão acolhedor. Até a secretária lá é diferenciada. Eu não vou nem falar da Vaninha, porque eu sou suspeita, Vânia, né? Gente, vocês têm que conhecer a Vânia. Cappuccino mais famoso. O mais famoso da cidade hoje é o dela, né? Oferecido lá na clínica. Para o conforto de vocês também. Se eu vou lá e não bebo cappuccino, ela fica triste comigo. Toda vez é assim. E sabe o que eu acho muito legal? Que nem a Vânia, eu falei para ela fazer curso de Libras. Porque se o nosso foco também é pacientes especiais, chega um paciente lá que não fala, a nossa secretária é capacitada para falar. É capacitada para isso, entendeu? E nós estamos aprendendo com ela também, né? Que ela já ensina algumas coisas para nós. Não. Quem conhece a Vaninha se apaixona. Não tem como. Ela tá comigo há anos, né? Então. Você é suspeita, né, Lud? Eu sou suspeita pra falar. Sou suspeita. Braço direito da clínica. É minha pupila. Lud, a gente falou um pouquinho da sua paixão pela odonto. A gente falou um pouquinho sobre a odontologia hospitalar, que foi uma parte muito emocionante aqui. A gente falou um pouquinho da clínica Recupero. E agora, nessa parte final, eu queria te perguntar, o que hoje representa para você saber que você hoje é uma profissional que cuida de pessoas saudáveis, mas cuida também de pessoas, né, que têm ali suas dificuldades, trabalha no hospital. Qual que é o teu sentimento em relação à tua missão aqui na Terra? Que eu tô no caminho certo. Você se sente realizada? Sim. Você se sente vivendo o seu propósito? Sim, sem sombra de dúvidas. Fantástico. Essa pergunta não pode faltar nesse podcast. E pra gente encerrar, eu queria te perguntar, tem alguma frase que marca a sua vida? Tem, é da NASA, quando ela fala da história da abelha. Conta pra gente. Essa história, assim, que a abelha ela não tem a estrutura para voar do jeito que ela voa, né? E ela vai e ela voa. Nossa. Para um bom entendedor, meia palavra basta. A gente não precisa da estrutura, né? A gente só precisa ser.
Fantástico. Uma música. Nossa, eu gosto muito de Calma aí, música, doutora. né? Faz a pergunta de novo, é que na hora que você fez a pergunta, o dedo no ouvido. Dedo no ouvido? Você deu uma coçadinha no ouvido e fiquei estranho, né? Não pode. Eu cocei? Eu. A primeira pergunta? A segunda, acho que é da música agora, né? Uma música, Lud. Nossa, eu sou apaixonada por música, né? Eu não... Depende do dia, é uma música. A música desse dia, qual que é? A música de hoje? Beautiful Day. Beautiful Day. Legal. E quando você for dessa terra, se já tiver cumprido os seus dias aqui, o que você queria que tivesse escrito na sua lápide? Já pensou nisso? Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Ai. Sinceramente, agora eu não sei o que responder. Sem saber que era impossível, foi lá e que fez. Pronto! Já foi. Eu acho que essa frase, eu gosto dessa frase. Não, é sensacional, eu amo essa frase. Porque, assim, várias vezes portas já me foram fechadas. E eu não desisto. Eu encontro outra maneira de tentar abrir a porta. E dá certo. É isso, Lud. Te agradeço muito pela tua participação. Você abrilhantou esse podcast. Obrigada. Agradecemos demais e te espero para uma próxima, pra gente falar um pouquinho mais, né, da vida, de negócios. E é um prazer ter você aqui. Obrigado, o prazer foi todo meu e tamo aí. Tá ansiosa pro resultado disso aqui? Eu fico um pouco sim. Vai dar tudo certo. Então tá bom. Obrigado, gente. Tchau, tchau.